hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósito. Ontem eu trouxe no livro A Chave Mestra, de Charles Haanel, eu trouxe o exercício número 20, e esse exercício número 20 falava dessa questão de eu estar alinhado com uma consciência maior, de uma consciência universal. Eu até vou ler aqui de novo ele rapidinho, só para recapitular, porque eu quero trazer outros aspectos desse conteúdo para que a gente possa ir em frente. Então ele diz assim: entre no silêncio e concentre-se no fato da afirmação. Nele vivemos, nos movemos e devemos a nossa existência. É literal e cientificamente exata. Que é você, que você é porque ele é, e ele se ele é onipresente, ele tem de estar em si. Ele é tudo e em tudo, e você tem de estar nele. Ele é o espírito e você é feito à sua imagem e semelhança. A única diferença entre o seu espírito e o seu reside no grau de expressão, pois a parte tem de ser a mesma qualidade do mesmo tipo do todo. Nós somos uma parte desse todo. Então, como parte desse todo, eu preciso me compreender que eu sou essa consciência que está manifestando. Por isso que a gente já aprendeu, já fizemos o exercício antes de como é perceber a intuição. Como é perceber essa consciência? Como é perceber essa conexão? Enquanto eu não percebo tudo isso, eu me coloco desconectado. E nessa desconexão eu não consigo encontrar o meu propósito. Porque cada um de nós tem um propósito na jornada a se cumprir. Cada um de nós, como soldados, digamos assim, escolhemos uma missão e nessa missão a gente se colocou de voluntário para poder fazer algo. Esse fazer algo me faz crescer. Agora, quando eu não consigo entender, é como se eu tivesse esse caminho aqui a trilhar. E nesse caminho a trilhar, eu, no meu ego imaturo, fico dizendo: ah, não, hoje eu não vou. Não, hoje eu não quero fazer isso daqui. Não, hoje não, tá muito frio. Não, tá ventoso, tá muito quente, não tem muito sol. Não, mas pode ser perigoso. Imagina, será que eu vou dar conta? E se eu não fizer isso daí? Não, é muito... Não, acho que não é para mim isso daqui. E aí eu fico nesse mimimi todo. Eu fico nessa enrolação toda. Imagina os animais. Na natureza a gente tem um exemplo próprio, típico do propósito. O propósito do animal é ele simplesmente acordar, buscar o alimento dele, buscar alguma coisa para formar a casa dele, comer isso daí, se reproduzir e cuidar ali da sua prole para que a prole possa ir em frente. Ele não acorda lá, o coelhinho, ele não acorda a lebre, não acorda pensando: ah, hoje eu acho que eu não vou comer pasto. Ele não vai dormir também se preocupando: nossa, amanhã será que eu devo ir comer um pasto ou não? Ele simplesmente: não, mas se tiver sol eu vou, se tiver chovendo eu não vou. Não, vai de qualquer jeito, porque afinal de contas isso diz respeito à vida. Então vai, Moisés. A vida desse ser, desse animal. Então, se esse animal vai ficar escolhendo o que ele quer, o que ele não quer, o que ele deve, o que ele não deve, ele perde o brilho da vida dele. Então, é isso que a gente precisa perceber, de que essa consciência maior nos habita. Existe, e para eu chegar nesse ponto, o Petrarch, por exemplo, ele traz alguns níveis de, não é nível de consciência, nível de compreensão, digamos. Nesse nível de compreensão, o primeiro nível de compreensão do meu ego imaturo está dizendo lá: eu não consigo evoluir, eu não consigo fazer nada, não consigo fazer nada que me dê certo. Eu estou numa criança completamente imatura, birrenta, extremamente dependente. Aqui, sem sombra de dúvida, não enxergo propósito, não enxergo nada. No meu segundo nível de consciência ali, eu vou para, na verdade, não é que eu não consigo, eu não quero. Eu não quero crescer, eu não quero fazer, porque eu sinto que tem um prazer negativo nisso, ou eu sinto que eu me coloco engolfado nessa situação. Porque, afinal de contas, se eu não fizer isso, alguém vai fazer para mim, e eu vou receber isso de alguém. Só que em determinado momento... Bom dia, bom dia! Obrigado, user! Salve, André! Só que em um determinado momento, nessa situação do eu não quero, eu canso disso. Eu começo a colocar o pezinho nessa possibilidade de eu estar alinhado com uma consciência maior. Então eu começo a fazer a barganha. E na barganha diz: olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Tá, eu já não consegui, eu já não quis, mas vá que tenha o universo, tá? Então o universo ou Deus, seja lá o que tu quiser chamar, vamos fazer o seguinte: então tu me dá um prêmio da Mega Sena, né? Tu me dá as condições daquilo que eu quero, que daí então eu vou poder trabalhar. Aí eu vou fazer, aí eu vou entregar o meu melhor. Se eu tiver com esse dinheiro na minha conta ali, com a guaiaca forrada, eu vou fazer o meu melhor. Aí é óbvio, né? Óbvio que a gente não vai receber, porque a vida não funciona dessa maneira. Não é tomar para dar, é dar para tomar.
Eu preciso perceber que eu preciso entregar o meu melhor. E aí, o que acontece? Como fiz um contrato, tipo esse contrato de operadora, né, com Vivo, Claro, seja lá o que for, tu simplesmente assina lá e diz, bom, eu não tenho o que fazer, né, eu preciso disso daqui, então depois tu vê as letrinhas miúdas lá. Então, como esse contrato, tu não vai receber aquilo que tu tá pedindo, que tu acha que tu iria receber. Tu vai receber aquilo que é o que está disponível. Tu não vai receber aquela tua internet ilimitada em tudo. Não, tu vai receber até tantos giga ali, que é o que tu tem condições de pagar. Nossa, mas eu queria o todo. Então vê como tu pode fazer mais. Bom, passado isso daí, como tu não recebeu da barganha, tu vai pro controle. Ah, então eu que sei. Eu é que vou gerenciar agora como é que eu quero, o que eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer para ter o resultado que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E eu vou pro controle. Nesse controle, gente, a coisa fica pesada. Fica pesada porque imagina tu tendo que controlar tudo, absolutamente tudo. Não, eu agora vou fazer a comida porque isso daqui, porque eu não confio na vida, não confio no resultado, não confio no universo, então eu vou fazer. Tomei as rédeas. Só que esse tomar as rédeas ele vai até o ponto de que eu não aguento. Tá pesado demais. Aí eu vou para um passo importante, eu vou para a rendição. Lembra aquele contrato lá atrás? E naquele contrato dizia, se tu fizer isso, 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 eu posso te dar aquilo. E é ok, vamos lá. Eu vou começar a fazer. Eu faço então. Eu começo então a elaborar, eu começo então a entregar o meu melhor nesses pré-requisitos. Eu me coloco lá como soldado. O soldado, antes de ir para a guerra, o que ele tem que fazer? Treinar, 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 treinar. O atleta, antes de ir para a Olimpíada, o que ele tem que fazer? Treinar, treinar, treinar. O jogador de futebol, antes de ir para a Copa, o que ele tem que fazer? Treinar, treinar, treinar. Para que lá depois seja o coroar dele. Como é que a gente consegue entender tão facilmente essa analogia para esportes, mas eu não consigo entender isso para a minha vida? No esporte, existe algum atleta que primeiro ganha a medalha para depois ele treinar e chegar naquele resultado? Não. E como é que eu quero isso para a minha vida? Não existe isso. Não existe resultado sem esforço. Aquela velha máxima, né? De prazer só vem antes de trabalho no dicionário. E eu posso encontrar o prazer no meu labor. Eu tenho que simplesmente perceber que aquilo é o meu melhor e que eu vou me aperfeiçoando mais e mais e mais. Então isso é propósito. Se tu és um atleta, de que tu vai perceber, vamos lá, eu vou acordar todo dia cedo. Isso é, por exemplo, a pessoa com TDAH, o Phelps, né? O nadador aquele, ele tem TDAH assim como eu. E como ele tem TDAH, no momento em que ele se coloca lá na piscina e ele nada, ele desliga de todo o resto. Ele só quer saber de nadar melhor, nadar melhor, nadar melhor, nadar melhor. Para algumas outras coisas podia ser que ele tivesse dificuldade de concentração, mas para aquilo que ele está fazendo, ele tem total concentração. É como o que eu venho fazendo. Para isso, para entregar esse conhecimento, para entregar esse conteúdo, eu tenho total concentração. Mas para algumas outras coisas que eu preciso fazer, às vezes eu procrastino, às vezes eu enrolo, às vezes eu perco o foco. Opa, volta para cá. Propósito é isso. Propósito é tu encontrar onde tu pode ter o teu melhor. E depois que eu fui então da rendição, eu vou para a fé. E a fé é exatamente esse exercício, eu perceber que essa consciência universal me habita. E como essa consciência universal me habita, eu estou sempre a serviço de experienciar as coisas. Não tem bom ou ruim, tem sempre experiências. Como eu posso fazer o meu melhor? O que eu tenho para aprender disso? O que eu tenho para aprender disso? E aí aqui vem uma situação de que a gente aprende também o princípio do bem e do mal. Quantas são as vezes de que a gente chega e diz, nossa, mas que coisa horrível. Mas a diferença do horrível significa de que o bem é aquilo que eu estou fazendo em prol do todo. O mal é aquilo que eu estou fazendo em prol exclusivamente de mim ou de uma maneira egoísta. De que eu não estou prevendo que cause algum dano a outra pessoa. E aí nessa situação eu preciso perceber, opa, aonde é que a minha mente está alinhada? O meu pensamento está alinhado com isso. Opa, aqui eu tenho uma oportunidade de mudança. Eu preciso mudar esse pensamento. Eu preciso sentir isso daqui, tomar consciência e ir em frente. Como que a gente faz isso, Ricardo? Por exemplo, se tu não confia em ti, algumas vezes nos é dito, vamos lá,
tenha autoconfiança, exercita autoconfiança, 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 eu confio em mim, mas tem sempre uma voz lá dentro dizendo que não, eu não confio. Aí eu trago um exemplo do livrinho, o André já deve ter lido essa parte, do cavaleiro preso na armadura. E nesse cavaleiro preso da armadura, ele traz esse aspecto que diz, tu não precisa provar que tu é bom e generoso, se tu realmente o és. E é exatamente isso, gente. Quando nós o somos, eu não preciso provar para ninguém essa habilidade. Mas existe uma crença dentro de mim de que eu não o sou. E se essa crença está forte, então eu preciso parar e sentir. Como é que é não crer de que eu sou... como é que eu tinha dito? Confiável. Acho que era. De que eu sou confiável, de que eu tenho confiança. Como é que é não ter confiança? Como é que é não confiar em si? Sente. Traz para o teu corpo. Como é que é causar a falta de confiança para os outros? Como é que é sofrer a falta de confiança dos outros? Quando eu sentir completamente isso, eu posso me liberar para em frente. Eu posso então perceber que a confiança já me habita. Eu não tenho que provar isso para ninguém. Se eu o sou. Percebam a diferença? Só que essa diferença, esse detalhe, ele só vem através do silêncio. Por isso que lá no começo dessa jornada toda, a gente começou a trabalhar o silêncio. Porque quando eu trabalho o silêncio, eu consigo perceber essa voz. Por isso que há umas 2, 3 semanas atrás, o exercício era eu perceber qual era a minha intuição e nessa intuição eu compreender então o que ela quer me dizer. Qual é a lógica da intuição? Aonde eu enxergo uma lógica nessa intuição, eu posso crescer. Se eu não enxergo lógica, pode ser que eu esteja apenas recebendo dessa intuição a voz daquele meu outro campo que eu preciso limpar. Obrigado, obrigado, obrigado por tantos presentes. Ganhei até 2 chimas, mas que maravilha. Obrigado, Dani. Aí, André, tem que ter a labuta para depois colher o resultado. Exatamente. Laborar é isso. Esse é um dos livros, Ikigai, tem na internet, se não me engano, que fala disso. O princípio japonês da longevidade. Eu ter um propósito para todo dia para eu acordar. Mesmo que seja então para eu praticar a minha arte marcial e me tornar cada vez melhor nela, para eu aprender a tocar um instrumento, para eu poder ajudar uma pessoa, mas eu tenho que ter um propósito. Algo que me faça acordar, algo que me faça despertar para que eu possa seguir em frente. Bom dia, Dani. O segredo do poder é o entendimento perfeito dos princípios, das forças, dos métodos e da combinação da mente. O entendimento perfeito do nosso relacionamento com a mente universal. Esse é o poder. O poder da cocriação. Isso é a lei da atração. Eu entender que eu faço parte desse todo, dessa mente universal, e não de que eu sou separado dela. Quanto mais eu me enxergo separado... Tá, Ricardo, mas essa mente universal não paga minhas contas. Não paga tuas contas. Mas, a partir do momento de que tu estás entregando o teu melhor, sentindo aquilo que tu entende ser o teu propósito, ela te faz ser reconhecido. E através desse reconhecimento, tu paga as tuas contas. E te sobra dinheiro. Mas é sempre onde eu me coloco a servir. Tá, mas Ricardo, mas eu já fiz tanta coisa ali. Tu tá na impaciência. Tu tá querendo receber já algo que tu nem começou a fazer. Percebe lá os mesmos jogadores de futebol, lá o Neymar, quantos são as crianças que jogam, têm talento, e algumas chegam lá no resultado, outras não. Porque de repente talvez tenha faltado ainda um pouco mais de confiança, ou tenha faltado a elas visualizar, sim, eu serei um atleta disso. Porque eu senti no meu corpo. Faz um exercício do teu corpo, te visualiza naquela atividade e verifica, corpo, como seria eu sendo isso daqui? Eu me sinto realmente essa pessoa ou não? Se eu não me sinto essa pessoa, não adianta tu forçar. E eu me sinto como? Como é que eu me sinto realizado? Não, eu me sinto realizado no sofá. Não. Aí tu também tá de sacanagem. Não é isso. Tu não vai te sentir realizado no sofá. Te visualiza então realizado no sofá. Tu vai ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Na 4ª semana tu já tá de saco cheio. Tu já não aguenta mais aquilo. E tu quer fazer alguma outra coisa. Todos nós queremos ser úteis. Servir da melhor maneira. Você é o atributo ativo, o canal de sua atividade. O universal atua apenas através do individual.
O universal atua apenas através do individual. Cada um de nós é esse individual. Então, gente, acorda, desperta. Como eu posso melhor servir? Tá, mas Ricardo, eu não sei como fazer. Começa a te silenciar. Entra em contato contigo, fica em silêncio contigo. Cria 2, 3, 5 minutinhos por dia de silêncio. Para que tu possas te perceber, para que tu possa ver aonde é o teu melhor, aonde é o teu propósito, o que tu tem para aprender de cada jornada, de cada experiência. Se tu não estiver em contato contigo, tu não vai saber, porque tu vai estar sempre reativo, tu vai estar sempre refém do que os outros estão te dizendo. Tá, mas se eu fizer isso daqui, se eu começar a dizer o não, os outros vão deixar de me amar. Não, é mentira também. Pegadinha do malandro. Os outros vão começar a te respeitar. Por isso que eu digo, primeiro aprende a te observar. No que tu aprendeu a te observar, aprende a te amar. Aprende a reconhecer os teus talentos, os teus dons. Nossa, mas eu não tenho dom nenhum. Então tá, então olha tudo aquilo que tu não tem de dom. Todas as tuas desqualificações, anota elas. E busca no oposto. E pergunta para uma pessoa, para outra, mas o que tu acha que eu sou bom? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. E depois verifica se tu realmente te sente bom nessa atividade. Aí tu encontrou os teus talentos. E naqueles outros aspectos, todos que tu listou dizendo que não eram os teus talentos, tu começa então a sentir cada um deles. Como é que é então, eu não sou bom de oratória. Como é que é acreditar que tu não é bom de oratória? Ah, não, mas eu não sou bom com atividade de esforço. Como é que tu acreditar que tu não é bom com atividade de esforço? Ah, mas eu não sou bom com contas, com números. Como é que acreditar que tu não é bom com números? E assim sucessivamente. E assim tu vai tomando consciência de todos esses aspectos. Faz o exercício que eu deixo lá no Ho Oponopono. Ó, Sandy, a Dani tá te mandando bom dia aí. Bem-vinda, tomara que goste. Bem-vinda. Então, assim a gente vai se encontrando. Quando se começa a perceber a essência universal está dentro de si, dentro de nós, a gente começa a fazer as coisas. Começa a sentir o nosso poder. É o combustível que desperta a minha imaginação, que acende a tocha da inspiração, que dá vitalidade ao pensamento, que permite ligar a todas as forças invisíveis do universo. Esse poder permite planejar destemidamente e executar com maestria. É isso que a gente precisa fazer, gente. Bom dia, que bom, bem-vinda, Sandy. A Dani que está te dando as boas-vindas aí. Eu também te recebo com todo carinho. Mas a percepção surge apenas do silêncio. Essa parece ser a condição exigida para todos os grandes propósitos. Você é uma entidade visualizadora, a imaginação é a sua oficina. É aqui que o seu ideal deve ser visualizado. E aqui nessa visualização da imaginação ser a sua oficina, não é aquela coisa de, eu estou me imaginando milionário, nossa, eu estou me imaginando com o carro, estou me imaginando com a casa, estou me imaginando com a moto, estou me imaginando com isso, com aquilo outro, mas e aí eu não consigo colocar isso em prática. Por quê? Porque eu estou só no sonho. A diferença do sonho e do planejamento é eu olhar aquele sonho que eu recebi a intuição, percebi a lógica da intuição e eu decupo ela para as atividades, desmancho ela, fragmento ela, passo a passo, como é que eu vou fazer para chegar lá. O atleta, né? O time de futebol, ele se visualizou lá, campeão da Copa. Ok, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos treinar tantas horas por dia, nós precisamos treinar preparo físico, nós precisamos treinar cobrança de falta, nós precisamos treinar escanteio, pênalti, jogada ensaiada, treinar as várias possibilidades. No que eu faço tudo isso, treino, alcanço a maestria, estamos entregando nosso melhor, aí eu vou para o teste com os outros. Por isso que toda a Copa Mundial tem as pré-seleções, para que eu possa fazer aquela peneira e verificar quem já está fazendo a sua tarefa de casa, quem percebe que está em condições para poder realmente participar de uma Copa. As Olimpíadas, a mesma coisa. Os atletas vão fazendo as prévias, as seleções. Nessas seleções, eu vou lá treinando, buscando alcançar o meu melhor. E aí, para isso, eu preciso ter foco, gente. Foco de eu perceber, eu sou o atleta para isso daqui. E qualquer pensamento que vem, que me impeça, eu trabalho, sinto esse pensamento e libero. Tem um filme maravilhoso lá no YouTube, Poder Além da Vida. Deixa eu ver se é esse mesmo. Poder Além da Vida. Né? E ele tem trechos, e ele fala dessa questão de estar presente. Quando eu estou presente em mim,
eu posso tomar consciência do todo. A história de um atleta que ele acaba fraturando a perna porque ele tinha um sonho, ele queria fugir daquele sonho e depois aconteceu. E aí depois o sonho dele, nossa, perdi minha vida, será? Será? Então esse é o ponto que a gente precisa perceber. O Lais Grael, aquele nosso atleta de vela, ele era um velejador fantástico. Uma vez, uma fatalidade, ele caiu perto de uma lancha e a lancha triturou uma das pernas dele. Nem por isso ele deixou de velejar. Ele viu, ok, como é que eu agora posso então arranjar uma outra forma de eu velejar e continuar? E aí passou a mostrar palestras e tudo mais, mostrando da questão da resiliência, de como a gente pode se superar, gente. Os desafios, eles não vêm para nos colocar para baixo, os desafios vêm para a gente dizer, te liga, beco de luz, vamos lá, tu pode mais. Eu vou te colocar mais um desafio aqui. Quando vem uma doença, a doença não é para me liquidar, a doença é para me trazer de volta para o eixo. Presta atenção na vida. Se tu não prestar atenção na vida, naquilo que tu está prestando, vai te matar. Porque tu está adoecendo o teu corpo. Então volta a olhar para a vida, volta a enxergar onde é que tu tem para entregar o teu melhor. Sai do julgamento. Como eu já disse, a gente foi ensinado errado, gente. Nós somos ensinados de que o alvo, nosso alvo era a pessoa. Errou! Não, nosso alvo não é a pessoa. Nosso alvo é a emoção que aquela pessoa nos faz sentir. Então, se eu tenho uma situação de que eu estou em um conflito com alguém, essa pessoa veio, me xingou, me humilhou, me chantageou, eu preciso sentir qual é a emoção que eu senti. Não é buscar a vingança para essa pessoa. Qual é a emoção? O que isso me fez sentir? O que isso me fez perceber? Qual é o aprendizado aqui? Nesse aprendizado aqui, eu tenho meu crescimento. Quando eu percebo como é sofrer isso, que as constelações familiares nos ensinaram, do Bert Hellinger, como é causar, como é sofrer, como é ser o salvador. O salvador é aquele que só atrapalha, eu digo. Ou ele se mete na vida de quem está sofrendo, ou ele se mete atrapalhando quem está causando. Sai, esquece. Nós só temos dois papéis importantes aqui, causar ou sofrer. Então, quando eu estou sofrendo, como é sofrer? Quando eu estou causando, como é causar? E como eu posso escolher uma nova forma de estar na vida? Assim a gente cresce, gente. Acorda. Esse é o snap. Esse é o snap do meu nome, o estalo. Estalo para acordar. Eu estava uma vez na minha meditação e veio um snap. Estalo, acorda, desperta as pessoas. E eu vi exatamente assim, quando tu está naquele campo de hipnose, né? E eu vou contar até 3 e vou estalar os dedos para que tu possa despertar. E estava 1, 2, 3, eu sentia isso. É isso que eu vim fazer. Esse é o meu propósito. Despertar. Vamos acordar para que a gente possa seguir em frente. Vamos lá. Segue o baile aqui. Então, com o entendimento perfeito da natureza do poder da condição primária para a sua manifestação, a gente precisa visualizar esse método todo dia. Perceber que a imaginação é a minha oficina, perceber o ideal a ser visualizado, perceber como eu posso trazer o passo a passo de tudo isso daqui para poder acontecer. Senão as coisas não acontecem, gente. Não adianta eu visualizar e ficar ali, ó, de braço cruzado, esperando que aconteça. Não, eu vou fazendo cada dia um pouquinho, e mais um pouquinho, e eu sei o quanto é difícil. Algumas vezes eu me pego, visualizo uma determinada coisa, eu digo, putz, eu não fiz ainda. Vamos lá, sente a resistência, sente o auto-boicote, sente a perda de foco. Toma consciência de tudo isso para poder seguir em frente, para poder entregar mais de ti, para poder crescer, para poder experienciar, para poder evoluir. Então, se receamos uma calamidade iminente, diremos, como Job, a coisa que eu receava veio até mim. Se pensarmos de forma desagradável ou ignorante, atrairemos a nós o resultado da própria ignorância. Por quê? Porque a coisa de que eu desejava veio até mim, significa de que eu estava com isso no meu subconsciente tão forte, de novo, de novo, de novo, de novo, que é óbvio que ia se materializar. Mas eu já trouxe um exemplo para vocês aqui de como limpar isso. Foi quando eu vim morar aqui em Porto Alegre. Eu vim morar em Porto Alegre e eu tinha medo, porque desde criança, cada vez que eu vinha com o pai para cá, com a minha família para cá, eles diziam, fecha os vidros, tranque as portas, Porto Alegre é perigoso. Eu enxergava sujeira, pessoas na rua e tudo mais. E eu acreditava naquilo, nossa, é muito perigoso. Aí depois isso foi cristalizando no meu subconsciente. Eu não morei aqui, morei 8 meses só quando bebê. Depois eu sempre passava por aqui. Depois, quando eu vim morar, há 2 anos atrás, vim morar aqui em Porto Alegre, eu comecei a caminhar na rua. E no que eu caminhava na rua, eu disse, nossa, é perigoso, tenho medo, é perigoso, é perigoso. E aí nessa questão do ser perigoso, eu
opa, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Eu estou demais aqui com essa mente. Nessa mente aqui eu estou, de alguma maneira, nutrindo algo, nutrindo esse medo de ser assaltado. Então, como eu entendo o princípio, como eu entendo a lógica, eu digo, vamos lá, vamos sentir. Vamos tomar consciência disso aqui, mais e mais. E aí eu passei então a sentir, corpo, como é que é sentir o medo de ser assaltado? E eu visualizei várias situações. Já que eu não tenho a ignorância de co-criar isso, eu tenho a possibilidade da minha imaginação. No que eu utilizei a minha imaginação, eu co-criei as várias situações ali mentais. Me senti sendo agredido, surrado, esfaqueado, tomando um tiro, sendo muitas e muitas vezes assaltado. Nessa situação toda, eu pude então perceber, ok, quando eu limpei todos esses aspectos, eu pude voltar então para a minha tranquilidade. Foram uns 10 dias. Uns 10 dias tomando consciência de tudo isso. Até eu poder liberar. Então, o mesmo acontece para todas as outras coisas. Cada vez que eu sou azarado. Então, sente como é que é de sentir azarado. Nossa, mas eu não sou bom bastante. Sente, toma consciência. Acessa lá, no mesmo nomezinho, Ricardo Snap Nogueira, no YouTube, e tem lá várias gravações, para que tu possa ir tomando consciência de frustração, traição, irritação, raiva, medo, ansiedade, angústia, para que tu possa ir tomando consciência dessas emoções, para liberar esse campo. Quanto mais eu tomo consciência, mais eu libero esse campo, mais eu me coloco então como um discípulo dessa mente universal se expressando através de mim. Aqui não tem bom ou ruim, aqui simplesmente são experiências. Moro na Zona Norte, brother. Passo da Areia. Então, poder do pensamento, esse poder do pensamento, se for entendido corretamente usado, é o maior instrumento de trabalho alguma vez criado. Mas se não for entendido ou corretamente utilizado, o resultado será provavelmente desastroso, como já vimos. Com a ajuda desse poder, você pode confiantemente empreender ações que aparentam ser impossíveis, pois esse poder é o segredo de toda a inspiração, de toda a genialidade. Inspirar-se significa sair do caminho trilhado, sair dos sulcos repassados, pois resultados extraordinários exigem medidas extraordinárias. Quando reconhecemos a unidade de todas as coisas, reconhecemos que a fonte de todo poder está no interior. Canalizamos a fonte de inspiração. A gente recebe essa ideia todo dia para poder manifestar, entregar o meu melhor. Recebe e manifesta para entregar o teu melhor. A inspiração é a arte da absorção, a arte da autorrealização, a arte de ajustar a mente individual à mente universal, a arte de acoplar o mecanismo adequado à fonte de todo poder, a arte de diferenciar o informe, aquilo que não tem forma, em forma, a arte de nos tornarmos um canal de passagem da sabedoria infinita, a arte de visualizar a perfeição, a arte de reconhecer a onipresença da onipotência. E aí percebam, gente, o artista, aquele que está esculpindo a obra de arte, ele já está se colocando como veículo para isso. Ele está enxergando naquela pedra bruta, ele já está enxergando a estátua, ele já está visualizando, e como ele mesmo diz, eu apenas tirei as impurezas. É o mesmo que nós precisamos fazer conosco. A gente precisa apenas tirar as nossas impurezas. As impurezas são as crenças, os valores que a gente recebe no nosso sistema familiar, que nos faz acreditar que somos limitados. Nós não somos limitados. Nós somos completamente livres e capazes de tudo. Eu só preciso tomar consciência de como é que é crer. Sabe, como no inverno, né? Como tava, acho que o brother é daqui de Porto Alegre também. Como no inverno a gente amanhece às vezes com aquela cerração que baixa é sol que racha, né? O nevoeiro, eu não enxergo nada, nem um palmo na frente do nariz. Nessa cerração toda eu preciso perceber e confiar, existe o sol está lá em cima. E às vezes a cerração só vai se dissipar lá pelas 10, 11 horas da manhã. E eu vou caminhando na cegueira, no nevoeiro, naquele período todo. Às vezes é assim que nós estamos na vida. Ok, eu estou aqui nessa cegueira, mas eu estou confiável de que eu vou em frente, de que eu vou entregar o meu melhor, de que eu vou conseguir alcançar tudo isso. Aquilo ali é apenas mais um teste para que eu possa saber aonde está a minha confiança, onde está a minha guiança para eu poder seguir em frente, para eu entregar o meu melhor. Tu vais abrir a live para participar da janela? Olha, às vezes é possível sim. Querendo trocar alguma ideia, se tiver alguma ideia do conteúdo aí para poder debater junto, bem tranquilo.
compreensão intelectual não basta. As emoções têm de ser postas em ação. O pensamento sem sentimento é frio. Ele não serve de nada. A condição exigida é o pensamento mais o sentimento. Da área de RH, massa. Show de bola. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que te convidar? Dá dica aí, Eliseu. Também não sei, nunca. Normalmente o pessoal pede o convite para poder participar aí, às vezes eu deixo quando tem alguém que tem algum tema para compartilhar, para somar junto aí. Boa pergunta. Ai. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Configuração. Interagir. O convite não está disponível. Pois é, interessante é que tem algumas pessoas que já pediram aqui. Aqui, eu acho que aqui, vamos ver. Convidar. Aí, ó. Chamei aí. Bora lá, brother. A inspiração vem de dentro. É necessário silêncio. Os sentidos devem ser acalmados, os músculos relaxados, o repouso deve ser cultivado. Quando se estiver apropriado de um estado de repouso e poder, estará pronto para perceber a informação, a inspiração ou a sabedoria. Poderão ser necessários para o desenvolvimento do seu projeto. Aqui eu posso colocar em marcha tudo aquilo. Salve, Eliseu! Bom dia! Bom dia. Minha gata acabou de passar aqui na frente. Eu vi aí. Cara, obrigado pelo acolhimento na tua live aí. Eu achei interessante o tema, até porque eu trabalho numa área específica de recursos humanos, tá? Trabalho com planejamento e gestão de carreira de executivos. E a gente, com alta frequência, a gente esbarra nas questões comportamentais, porque para construir uma carreira não é só buscar uma formação, uma experiência, mas eu tenho que ter uma atitude, tá, perante o ambiente coerente com o que eu estabeleço em nível de objetivos. Sim. Mas o que eu reparo, Ricardo, assim, ó, quando eu abri a live, entrei na tua live, tu estava falando da questão de rever as tuas crenças, teus pensamentos. Tu estava relatando de quando tu havia chegado em Porto Alegre, te disseram, é perigoso. E tu criou todos os teus medos, né? Aliás, eu acho Porto Alegre muito pacífica. Sem dúvida. Nessa hora, eu fico pensando, ok, se o cara já está... Eu vou usar expressões um pouco fortes, tá? Generalizando, assim, já tá doente, pensando, pô, eu vou ser assaltado, aquele cara ali me parece estranho, assim, ó, eu começo a criar todo um universo de conspiração. Como é que eu faço para pensar diferente? Ou seja, quando eu estou doente, eu vou ter que tirar uma harmonização mental que eu já não tenho para poder vibrar num positivo. Ou seja, como é que eu faço para sair do negativo para o positivo? Então, O meu questionamento é sempre o como. Porque dizer o que fazer é parte do caminho, né? Como que eu aprendi? Tu tens esse como, tá me perguntando? Não, eu tô te perguntando. Tá. O como para mim é o seguinte, o que eu aprendi junto nas constelações nos ensina, constelações familiares nos ensina de que a gente traz os pontos para eu tomar consciência. Nada no universo deve ser excluído. Então, por exemplo, eu ter o medo de um assalto não adianta eu negar. Quanto mais eu nego, excluo, mais forte eu torno aquilo. Foi exatamente o que foi acontecendo, né? Quanto mais eu ia negando, quanto mais eu ia, mais forte ia tornando aquele medo, mais psicológico ele ia acontecendo. Existe um outro ponto de que nós temos de 40 a 60 mil pensamentos por dia. O pensamento, nós só temos 5 a 10% de consciência dele. O pensamento é uma onda elétrica, ele vai para o julgamento e depois ele se transforma num sentimento. Esse sentimento, se eu não trago para o meu corpo, ele retroalimenta aquele pensamento. Aí eu entro no looping, no ciclo vicioso. Eu adoeço o meu mental. Então, o que é o ponto que eu aprendi junto com o Petro, que é uma outra formação, que é o caminho do conhecimento, de que eu preciso trazer para o meu corpo. Então, o que eu passei a fazer lá, Eliseu?
Eu passei, como eu criei lá depois no YouTube, tu pode ver lá, tem Ricardo Snap Nogueira, eu criei o Ho Eu Oponopono vou emocional. pesquisar. Quando eu juntei a base do Ho Oponopono, juntei esses princípios de sentir no corpo, da constelação familiar, de que a gente sabe que o nosso corpo ele é uma antena, e coloquei algumas frases de liberação. Então, por exemplo, naquela questão Uhum, do medo, eu pegava então e sentia, vamos lá, corpo, como é que é sentir medo de ser assaltado? Medo do assalto. uhum, E aí eu colocava o meu corpo, eu sentia que ele ia enrijecendo, e eu ia tomando consciência. Aqui eu preciso utilizar o poder do agora do Eckhart Tolle. Eu preciso acionar o meu eu observador. Eu não posso me identificar com o pensamento, eu tenho que ver que o meu corpo é o experimento. E o meu corpo ia sentindo toda aquela tensão. E eu ia só observando como é que é tomar consciência, né? O tomar uhum, consciência é uma coisa complexa da gente dizer. É quase como o enólogo, até ele conseguir descobrir qual é a nota de cada vinho, ele teve que praticar muito. O tomar sim. consciência é a mesma coisa, é eu perceber aquela fragrância ali de que aqui eu estou sentindo. Esse é o movimento do medo. Aqui é o movimento da Uhum, raiva. Aqui é o movimento da timidez. Aqui é o movimento da agressão. Então, no uhum, que eu fui tomando consciência, primeiro, como é que é sentir o medo de ser assaltado? Como é que é causar o medo de ser assaltado? Como é que é uhum, sofrer o medo de ser assaltado? Eu vivencio esses três pontos, pelo menos 90 segundos cada um deles, porque diz que o nosso corpo, em 90 segundos, ele consegue tomar consciência da dor, para a dor me atravessar. Mas mais do que isso, algumas vezes eu posso entrar no sofrimento. E aí eu uhum, retroalimento aquele sentimento de medo. Depois que eu senti isso, eu trouxe as frases de cura. Então, aí eu coloco para fora, enalo assim como ar, como se eu estivesse tirando o medo de dentro de mim. Tiro o medo. E aí depois eu uhum, converso com ele. Digo, medo, agora sim eu te vejo. Eu sinto muito por te negar, negligenciar, excluir, causar ou sofrer. Eu compreendo o tamanho da dor gerada. E eu me arrependo profundo e completamente por isso. Nas cartas de Cristo, Cristo já dizia: o arrependimento é uma das grandes chaves da nossa liberação. Aquele filme Um Sonho de Liberdade, o Morgan Freeman, ele só é livre, uhum. liberto quando ele diz: eu me arrependo. Se não tem um dia que eu me arrependo, eu me arrependo. Hello? Vou aqui, voltou. Aí Não ele é me liberado. assusta. E aí, nessa questão, então, eu me arrependo. Depois eu digo, eu compreendo que esse tipo de emoção, eu compreendo a necessidade da tua existência no universo, no meu sistema familiar ou em mim mesmo. Eu te dou um bom Uhum, lugar. Aqui é o Ponopono de novo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 3 vezes para que eu possa sentir. E toda vez que eu vou trazendo amor, por mais desagradável que seja aquilo, aquilo começa a se apaziguar. uhum, Depois eu digo, eu agradeço agradeço, eu sou muito grato por tomar consciência de ti. Esse foi o tipo de atitude, comportamento, experiência ou emoção que o meu sistema familiar buscou vivenciar. Eu digo sim a tudo que foi e como foi. Está tudo certo, está tudo pago. Eu agora te liberto de mim e eu me liberto de ti. E nisso eu uhum. digo, eu peço e agradeço a uma consciência superior que possa te tomar, transmutar, regenerar. Porque a toda a inteligência existe sempre uma inteligência maior que está disponível para que possa tomar aquilo que a gente não precisa. Porque se nós somos, como dito aqui nesse exercício que eu estou trazendo da chave mestra, apenas um elemento de uma consciência maior, eu preciso apenas deixar com que essa experiência, eu fiz o download lá, download, qual é o objetivo do dia? Sentir o medo. Fiz o download do medo, senti o medo, tomei consciência do medo, agora eu faço o upload da informação. Uhum, Eu não uhum. preciso me aprisionar. Então, assim eu fiz por 10 dias. No que eu fiz 2, 3 vezes por 10 dias, para tu ver o quanto estava arraigado, né? O quanto estava impregnado Sim. em mim. Algumas vezes existem algumas emoções que eu faço 1, 2, 3 dias e já deu. Mas ali eu fiz 10 dias para eu sentir que aquilo, uau, apaziguou. Não, interessante. Eu sempre vou nesse aspecto do como, Ricardo, porque assim, ó, tu, tanto quanto eu, tu já deve ter observado que a gente assiste palestras e com alta frequência todo mundo diz o que deve ser feito, mas Sim, ninguém ensina o como. Tá? E a exato, chave está no como, porque, meu, saber o que deve ser feito, por mais doente que a criatura esteja, tá? Ela sabe, tá? O que deve ser feito, mas ela resiste justamente por não saber como chegar lá. Tá? exato. E E é depois tem aqueles exatamente por isso, processos. Eliseu, que eu trago isso nas lives aqui. Eu aprendi com o André Lima, quando eu fiz com ele o curso de EFT, Emotion Freedom Technique.
E eu me atrapalhava um pouco no FT. O FT traz mais ou menos a mesma relação, só que ele fica com a função dos tappings. E aí eu me atrapalhava nos tappings porque eu acabava não sentindo que eu estava tomando consciência da emoção. Através Uhum. dessa forma que eu coloquei, eu me sinto mais consciente. Mas eu aprendi com ele dessa situação de fazer ensinar as pessoas. Ensina, ensina. Quanto mais se ensinar, mais pessoas souberem, é o campo mórfico. Mais nós vamos juntos Sim. poder dissolver esse campo mórfico. Eu não preciso guardar o segredo para mim. Se eu sei do segredo e se é bom, eu quero ensinar para que mais e mais pessoas. O resultado vai vir para mim de alguma maneira. Em algum momento, assim como eu crio, por exemplo, tem um grupo lá que eu criei para segundas-feiras, que agora vão ter só mais 2 segundas-feiras. Eu cobrei Hum. R$ 27 para 4 encontros, porque eu queria ver se a prova, se a dificuldade das pessoas era o dinheiro. E não é o dinheiro, é a dificuldade de realmente olhar para dentro, de querer a solução. A gente É. fica, ah, não, mas isso daqui não vai dar certo, isso daqui não é para mim, ah, não, isso daqui não vai funcionar. E aí, ok, tudo bem, não tem problema. Ano que vem vai ser de outra jornada, eu quero trazer um pouco mais de conteúdo para ensinar o passo a passo a sair. Mas a gente precisa sair desse campo mórfico, porque esse campo mórfico nos mantém preso. E quanto mais pessoas puderem fazer, vira e mexe, eu faço aqui junto com todo mundo. Qual é o tema que tu está trazendo? Vamos fazer junto aqui um Ho'oponopono emocional. Vamos limpar essa crença, para que daí, então, mais e mais pessoas possam sair disso. Está tudo lá no YouTube também, disponível para que as pessoas possam fazer, praticar, liberar. Isso ganha de todo Uhum. mundo. Então, legal. Desculpa, fugir um pouquinho do tema. Tu és natural de onde, meu? Eu sou daqui mesmo, sou natural de Porto Alegre, mas eu saí com 8 meses para morar em Floripa. Voltei Ah, 40 e tá. poucos anos depois, agora que tô morando aqui. Sim. Eu Os... transitava entre Florianópolis, aquela coisa mais tranquila, e Bagé, o pessoal mais bagual. Eu digo, opa, agora eu achei o caminho do meio. Não, de Bagé para Floripa, cara, é do céu para o inferno. Eu não sei qual é o céu, qual é o inferno, mas são extremos, né? Exatamente, Aliás, eu pendulava nos extremos ali. é. Mas, querido, assim, ó, eu não vou me estender, eu tenho um compromisso logo mais, eu preciso sair. Mas Tranquilo. eu só que subi na live, uma, porque eu gostei do tema, eu fiquei curioso em te colocar essa pergunta, e quando eu vi o Keep Calm ali, eu pensei, pô, esse cara, se não é gaúcho, tem alguma simpatia, né? Ah, Sim. mas, cara, Mas eu já tô. prazerzão, Eliseu. Ah, Podemos montar não, outra aí para a gente fazer um debate e tudo mais. Pro ano que vem eu quero fazer umas jornadas. Vou te seguir ali depois para a gente poder conversar mais. Ou me segue lá no Instagram, que daí a gente tá, troca mais beleza. alguma coisa. De repente montamos até alguma coisa aqui para por Porto Alegre mesmo. Por que não? Meu E por que querido, não? beijo no coração, um bom dia, uma boa semana aí, Obrigado tá? igualmente. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show de bola, show de bola. E aí, André? Curtindo, André? Maravilha. Bom dia, Randon. Então, gente, que bom, Ivete. Mais um pouquinho aqui, só para a gente ver se a gente consegue. Ainda tem tempinho aqui, até 8h30 a gente fazer o Ho Oponopono emocional lá depois no YouTube. Então não confunda os métodos com clarividência, tá? Não existe nada em comum. A inspiração é a arte de receber. Está orientada para tudo que há de melhor na vida. O seu propósito na vida é compreender e comandar essas forças invisíveis, em vez de deixar com que elas comandem e dominem você. O poder implica serviço, a inspiração implica poder. Compreender e aplicar o método da inspiração é tornar-se num super-homem. Aqui eu preciso perceber essa questão de como aprender, experienciar, ensinar e como viver toda essa inspiração. Não dormiu sobre os grãos? Não, não dormi não. Eu normalmente não durmo. Tu curtiu essa, né, brother? Então, a clarividência significa eu estar enxergando algumas outras situações dos outros, né? Ou uma situação, um conjunto, estou enxergando aqui que, como tem uma outra queridana que ela tem um pouco dessa clarividência. Nossa, eu vi aqui o meu pai morrer em 6 meses, eu vi tudo, como é que ia acontecer. E agora, o que eu faço? É esperar para poder seguir em frente. Mas a intuição já é outra questão, a inspiração é outra questão. A gente recebe aquela ideia, eu preciso ir aprendendo a encontrar a lógica dessa ideia para que eu possa torná-la no meu processo criativo. E aí aqui tem uma outra questão muito bacana, gente. Quando eu recebo uma ideia, por exemplo, eu já me vi lá dentro de um ginásio fazendo um grande evento com muitas pessoas e tudo mais. Ok, tô lá nesse ginásio com muitas pessoas, tá? Mas aí vem, não, mas será que é para mim mesmo? Opa, aqui tem um ponto.
Ah, aqui tem um ponto que eu estou desqualificando, tem um ponto que eu não estou acreditando, tem um ponto que tem desconfiança, dúvida, medo, desvalia, seja lá o que for. Aqui eu vou trabalhando para que eu possa depois estar mais límpido e cristalino para criar essa intuição, para fazer acontecer essa intuição daquilo que eu vejo, sim, é possível. Sim, eu posso fazer acontecer. Adorou a expressão, massa. Conheci de outra forma. Nem vou perguntar, né? Eu acho que deve ser impróprio para menores. Então, de modo a obter maior oferta, a sua procura deve aumentar à medida que conscientemente for aumentando a procura. A oferta seguir-se-á e você estará a ir ao encontro de uma oferta cada vez maior de energia, vida e vitalidade. Assim eu vou crescendo cada vez mais e mais e mais e mais. O reconhecimento da minha relação com a unidade, com o princípio que governa o universo e com o método simples pelo qual conscientemente me identifico com ele, me confere o entendimento científico de uma lei que pode liberar de qualquer tipo de doença, de carência ou de limitação. De fato, permite o sopro da vida encha as minhas narinas. Aqui eu volto a estar no fluxo da vida. Como Eckhart Tolle fala, né? Quando eu estou no presente, no aqui e agora, eu consigo me colocar a viver a vida com naturalidade, com leveza e com harmonia. Eu tenho condições de fazer isso. E aqui vem outra técnica muito bacana, gente. Quando tu pega e vai fazer alguma atividade, né, e tu sente lá, putz, eu tenho que fazer isso daqui. Observa no teu corpo. Né? Como outro dia eu estava num atendimento e aí estava buscando um alinhamento fino de propósito da pessoa. Pô, eu recebi uma proposta aqui de tal atividade. Digo, vamos lá, te sente fazendo essa atividade. Te sente fazendo essa atividade. Aí a gente percebeu, uau, tem uma resistência aqui. 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu tá ali aprendendo, mas percebe como tem sempre uma resistência? Agora te sente fazendo essa outra atividade que tu já fazes. Olha a fluidez, olha a leveza. E nessa outra atividade tu pode até virar a noite fazendo ela. Mas tu tá no fluxo, tu recebe mais energia, então... Ah, não, mas é que aquela outra pode me dar dinheiro. Não, o que vai te dar dinheiro é aquilo que tu tá no fluxo. Aquela outra vai te colocar na armadilha, isso sim, porque tu vai entrar achando que é pelo dinheiro e daqui a pouco tu não vai receber aquilo porque tu tá todo bloqueado. O dinheiro é um fluxo de abundância. Se eu estou bloqueado, como é que eu vou ter essa abundância? Eu não tenho como chegar nesse resultado de abundância se eu estou me travando. Então a gente precisa perceber tudo isso. Cada vez que respiramos... não é esse daqui. Aqui. O pensamento é a vibração criativa e as qualidades das condições criadas dependerão da qualidade de nosso pensamento. Pois não podemos expressar poderes que não possuímos. Temos de ser antes de podermos fazer. E apenas podemos fazer dentro do alcance daquilo que somos. Portanto, o que fazemos coincide necessariamente com o que somos. E o que somos depende do que pensamos. Por isso que é tão importante, como o Eliseu trouxe ali, eu perceber qual é o meu pensamento. Né? Se eu estava lá naquele meu campo doentio de pensamento, o que eu tenho que fazer? Eu preciso sentir. E o que é outro ponto, né, gente? A gente teme esse sentir. Nossa, mas se eu sentir, quer dizer que eu vou me plasmar mais ainda nele? Não, gente. Eu não vou me plasmar. Eu vou tomar consciência dele, porque o pensamento vem o julgamento vem uma emoção. Essa emoção, se eu não trago consciência para o meu corpo, eu retroalimento o pensamento. E eu fico fantasiando. Porque a minha mente não sabe distinguir aquilo que passou, se foi verdade ou se foi mentira. Mas aquilo que eu senti, eu tenho como derrubar a ilusão. Não, eu senti. E algumas vezes acontece, como eu disse, levei 10 dias sentindo medo. E eu vi que estava tão acumulado que depois, mesmo não estando em Porto Alegre, foi quando estava final do ano, a gente foi para a praia. E aí estava ali na praia, em Tramandaí, na beira da praia, sem nada. Na praia, não tem nada. Tava com medo. Eu digo, olha como a gente se engolfa no campo. E aí eu sentia o medo, senti mais ainda o medo. Trabalhei mais e mais vezes o medo. Por isso que eu divulgo, porque eu atravessei isso. Não é uma coisa que, não, tá aqui a receita de bolo para te fazer. Não, eu pratico sempre, porque eu entendo que todas as situações que vêm a mim fazem parte de mim. É o princípio do Ho Oponopono. É o princípio que o Dr. Hugh Lane trouxe. Ele, como psicólogo, que foi para dentro de um hospital psiquiátrico lá para trabalhar com os pacientes, ele simplesmente na sala dele, ele pegava o prontuário, a ficha dos pacientes, ele via, se eu estou vendo isso, significa de que isso também é meu.
E aí ele então foi trabalhando em cada um daqueles aspectos nele. E à medida que ele trabalhou, depois de 3 meses o ambiente se tornou mais tranquilo. Depois de mais alguns meses e anos, aquele hospital foi fechado. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que tinham problema, ele conseguiu limpar através dele, fazendo o Ho Oponopono, aquela consciência. Então todos nós somos antena, por isso que juntos a gente pode fazer mais forte. Juntos a gente consegue dissipar mais e mais. Juntos a gente vai mais longe. Acho que era isso. Cada vez que pensa estar dando início a uma corrente de casualidade que cria condições em perfeita consonância com a qualidade do pensamento que originou. O pensamento que estiver em harmonia com a mente universal resultará em condições correspondentes. O pensamento que for destrutivo ou discordante produzirá resultados correspondentes. Por isso que eu resolvi sentir antes esse pensamento. Sentir tem um princípio na constelação que é o princípio do movimento interrompido. Então eu posso voltar isso para alguma situação lá atrás, como eu co-criei o movimento interrompido indo para diante. Vamos lá, como é que é sentir todo esse movimento interrompido de ser assaltado? E aí no que eu fui completamente assaltado e vivi tudo aquilo, eu saí do medo da ilusão. Nossa, mas eu tô com medo de ser... Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, pode ser que aconteça aquilo outro. Como é que é sentir tudo isso? Eu já sei agora como é que é sentir tudo isso. Então tu não tem mais por que me enganar, pensamento. Eu já sei todas as possibilidades. E eu já sei o que vai acontecer. Se na pior das hipóteses eu morrer, ok, eu já sei o que é a morte. Na verdade, nós não temos medo da morte, nós temos medo do apego, de perder tudo aquilo que nós julgamos ser nosso. O nosso nome, o nosso status, as nossas posses, os nossos relacionamentos. A morte, ela é só o outro lado da moeda. Se tu parar para sentir, eu quero sentir a morte, tu não vai sentir nada. É que nem estar na vida. Agora, sentir o medo de perder as coisas, aí tu vai sentir. Esse é o verdadeiro medo da morte. Às vezes temos que curar para curar... Exatamente, temos que curar para curar as outras pessoas. Exato. A gente vai se curando e à medida que a gente vai se curando, vai curando outras pessoas. É o princípio do 100º macaco. Eu já li aqui, mas eu leio de novo. Dos campos mórficos, né? E aqui foi feito os princípios do 100º macaco, né? Quando um determinado indivíduo alcança uma consciência, essa nova consciência pode ser comunicada de uma mente para outra. Essa é a conclusão lançada em 1982, ou seja, muito recente. 1972 por Ken K. Jr., com base nas observações feitas pelos cientistas de uma população de macaco em uma ilha japonesa de Koshima, na década de 50. Resumindo, uma espécie de macaco foi observada na natureza por um período de 30 anos. Os cientistas deram aos macacos batatas doces, cruas e jogadas de um avião. Caiu na areia. Os macacos gostavam da batata, mas não da areia, que veio junto. Um macaco lavou a batata na água e os companheiros aprenderam a fazer o mesmo e todos ensinaram para suas mães. A inovação espalhou-se pelos membros mais jovens da colônia e mais lentamente entre os adultos. Durante os anos seguintes, até que uma dada manhã, uma certa quantidade de macacos estava lavando a batata. Atribuiu-se a isso hipoteticamente o número de 99 macacos. Então, o 100º macaco que começou a lavar as batatas representou o acréscimo de uma quantidade crítica de energia ao processo. E isso propiciou que naquela noite quase todos os macacos da tribo estivessem lavando as batatas. Um aumento muito significativo em um curto espaço de tempo. E ainda mais, em seguida observou-se que o hábito de lavar as batatas apareceu simultaneamente em colônias de macacos em outras ilhas e do continente, sem que houvesse a comunicação entre os animais. Quando um número limitado de pessoas aparente uma nova maneira de fazer e ser, isso pode tornar-se para toda a consciência das pessoas. Porém, se um certo repentino de consciência que atingirá a maioria de uma população em curto espaço de tempo, o segundo Rupert Sheldrake, que é o que descreveu esse princípio dos campos mórficos, as informações adquiridas são compartilhadas através de um campo de ressonância mórfica, incorporando-se à memória coletiva e moldando o comportamento dos sistemas no mundo material. Então, essa situação é o mesmo que nós estamos vendo hoje. Começou no Brasil aqui algum movimento buscando a liberdade, não aceitamos o cerceamento, não aceitamos um cerceamento de imprensa, de mídia, dos direitos das pessoas de falarem, de se comunicarem. Queremos liberdade. Repicou isso daí em outros lugares.
Nós temos ali no Chile, nós temos lá na Europa, em Portugal, temos na Espanha, temos no México, temos em outros lugares, temos na China. A China, as pessoas estão se mobilizando exatamente, não estamos aceitando essa pressão toda do lockdown dessa maneira. Tem que ter uma outra forma. Esse é o mesmo princípio. Então, quanto mais pessoas vão pegando esse mesmo princípio, mais a gente vai limpando. Por isso que eu trabalho aqui com o Ho'oponopono emocional. Quanto mais pessoas limparem as suas crenças, mais nós podemos voltar a ser quem realmente nós somos. Seres livres, com consciência ilimitada, conectados, uma extensão dessa consciência maior, para que a gente possa ser, expressar e manifestar o todo. Para isso que juntos somos mais. O Brasil está evoluindo, sem sombra de dúvida. Pela primeira vez, a Copa não é mais importante do que a política ou do que a nossa liberdade. É lindo isso. Vamos em frente, vamos fazer o nosso alto amor aqui, gente? Bora lá. Então vamos sentir. Sentir como é que é se dar a presença. O primeiro passo é a gente poder perceber que eu existo. E nesse que eu existo, quem eu sou. E nós não fomos ensinados a reconhecer, a compreender o amor quando a gente sente. Então sinta o amor. Sinta como é que é receber. A gente só é ensinado a prestar atenção nessas mãos quando estão nos fazendo um carinho, um afago, um agrado. Mas eu preciso perceber como é receber. Se for necessário, fecha um pouco os teus olhos para que tu possa prestar atenção no teu tórax e sentir como é que é receber a atenção. Como é que é receber o amor? E tu pode te dizer, eu recebo amor, eu estou recebendo mais amor, mais atenção, mais amor, mais atenção, mais amor, mais atenção. E aí tu vai podendo te perceber mais tranquilo, porque quanto mais amor eu percebo que eu tenho, que está disponível a mim, que eu sou nutrido, menos eu sou dependente emocionalmente dos outros. Menos eu preciso ficar aguardando a opinião ou me submetendo à opinião dos outros. Exatamente como o Inal trouxe, evoluindo e mostrando para o mundo que estamos unidos e temos poder. O poder emana do povo. E quando um povo está presente, consciente de que eu estou fazendo porque eu entendo que é o correto, eu sinto que é a voz do meu coração, não é porque estão me mandando. Aqui nós temos um nível de consciência gigante. As pessoas vão e voltam para a rua porque elas entendem que isso é o correto a ser feito. Se tu não vai ou se tu tem outra situação, ok, tu entende que é o teu correto, mas não é porque estão te dizendo que é isso ou que é aquilo. Aqui eu posso sair, me despir do véu da ilusão para encontrar a minha verdade. É o Thomas Edison. Cada vez que diziam para o Thomas Edison, tu errou, ele dizia, não é que eu errei. Eu descobri como não chegar onde eu quero chegar. Só que para isso eu preciso me amar. Amar, compreender o amor dentro de mim. Quando eu entendo esse amor dentro de mim, eu posso depois assumir a minha responsabilidade. É minha escolha. A lei da causa e efeito, ela está disponível para todo mundo. Mas eu escolho o que eu estou causando para eu saber qual é o resultado de que eu vou receber. Só que para isso eu preciso sentir esse amor pleno, completo. E que a gente possa dar um passinho a mais, mandar uma energia para o planeta, bora lá? E aqui eu vou batendo no meu timo, dizendo para mim, eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. E sentindo toda essa saúde, toda essa vitalidade, que eu possa agregar mais 2 palavrinhas, 3 palavrinhas. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz. E sentindo toda essa saúde, prosperidade, liberdade, felicidade, eu resolvi fazer e compartilhar isso com outras pessoas. Pessoas que eu amo. E eu trouxe elas para junto de mim. E eu peço para elas, repitam junto comigo, olhando nos meus olhos. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz,
aqui e aí. E essa pessoa se sentiu mais forte, a gente resolveu, bora compartilhar com mais gente. Vamos para dentro dos hospitais, empresas, ruas, onde for necessário. Fazer com todas essas pessoas, eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. E sentindo isso mais e mais forte, eu resolvi compartilhar então com mais pessoas, com mais lugares. Então eu fui para todas as pessoas da minha cidade. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Todas as pessoas do meu estado. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Todas as pessoas do meu país. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. E sentindo toda essa energia, vitalidade, prosperidade, felicidade, o mundo resolveu copiar. E agora nós estamos sendo exemplo para o mundo. E todos a uma só voz, a voz do amor, não importa o idioma, raça, credo, cor, valor, tudo. Nós falamos o mesmo idioma. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Eu sou saudável, próspero, livre e feliz, aqui e aí. Solta agora. Imagina nosso planeta girando, 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 e que a gente possa emanar essa energia de amor, prosperidade, liberdade e felicidade nas cores azul, verde esmeralda, verde esmeralda, amarelo ouro, azul e branca, impregnando todo o nosso planeta, saindo da ponta dos nossos dedos, da palma das mãos, impregnando toda a humanidade, impregnando todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais. E essa energia maravilhosa vai lá para o centro da Terra, verde esmeralda, amarelo ouro, azul e branco. E lá ela se materializa, se transforma em nanopartículas. E essas nanopartículas começam a emergir, começam a transpirar, a evaporar da terra, da água, das plantas e a impregnar todo o nosso ar. E nós agora vamos inalar, inspira, enche teu pulmão, cheio de nanopartículas como prana, verde esmeralda, amarelo ouro, azul e branco, te enchendo de saúde, prosperidade, liberdade e felicidade. Trazendo isso para todas as tuas células, moléculas, elétrons, sentindo o teu corpo impregnado disso. E essa energia segue emergindo do centro da Terra, indo em direção ao céu, reforçando toda a malha energética do nosso planeta com verde esmeralda, amarelo ouro, azul e branco. E depois de impregnar bem todo o nosso planeta, para que isso dure por pelo menos 24 horas, ela vai além. Vai para outros planetas, outros sistemas, outras galáxias. E que a gente possa devolver o nosso planeta Terra para nossa galáxia ali, para o universo. Abrir os olhos, abrir aquele sorrisão gostoso, sentir impregnado dessa energia maravilhosa, para começar uma terça-feira incrível. Percebendo, gente, tudo está ao nosso alcance. Basta eu compreender a ideia, a intuição, buscar a lógica, me sentir integrado com ela e nutrir isso, como eu sendo um veículo dessa experiência, dessa consciência maior. Eu não estou separado, eu faço parte do todo e o todo faz parte de mim. Eu sou apenas uma partícula desse todo. Vamos junto. Obrigado a todos e a todas.